É um paciente que, enfim, ele sobreviveu, né, a toda essa loucura. E aí ele me falou, doutor, tem uma coisa que me incomoda muito. Eu estou me sentindo um pária da sociedade. Porque as TVs, a mídia só fala daqueles que morreram. Eu estou vivo, mas ao mesmo tempo é como se eu não tivesse vivo. Porque ninguém fala dos que sobreviveram. Eu não estou ainda em condições de voltar a trabalhar. E eu não vejo ninguém falando disso. As pessoas só se preocupam com os que estão precisando de hospital, ou para os que estão em casa, mas com contato com quem está contaminado. Mas e com a gente? E com a gente que se curou teoricamente, mas que ainda continua incapacitado de voltar a trabalhar, ainda continua aí com sintomas, né? E isso veio muito num momento onde estava se discutindo, e na verdade isso é algo que tudo caminha para que isso aconteça realmente, a mudança da classificação do Covid. Então hoje já se fala de Covid longo, né? Ou como o americano fala, o britânico, long Covid, no qual essa fase aguda do Covid, que pode levar os pacientes para UTI por falência respiratória, etc., seria realmente apenas a fase aguda da doença. E um certo percentual dos pacientes poderia realmente evoluir para uma forma residual dessa doença, né? E a gente tem visto isso no consultório, Leila. A gente tem visto pacientes que fazem, graças a Deus em sua grande maioria, de uma forma transitória, mas fazem distúrbios dos mais diversos. Então, você mesma, quando teve a sua doença, você demorou um pouco para recuperar o seu olfato, por exemplo. Demorei. A característica de algumas pessoas é diferente. Essa segunda cepa aí do vírus amazônico, né, o P1, se caracterizou muito por alterações cognitivas. Então, os pacientes relatam muito o que está descrito hoje como fog brain, ou seja, o cérebro enevoado, né? E o que é isso? O indivíduo ele tem uma certa dificuldade de foco, de concentração, ele tem uma lentidão maior de raciocínio, ou seja, ele tem um prejuízo cognitivo. Mas em que medida isso? Para você ter ideia, eu atendi uma médica, radiologista de um grande grupo aqui de São Paulo e até do Brasil, que faz ultrassonografias obstétricas. E ela admitia a paciente, posicionava a paciente e falava: quantos filhos a senhora tem? A paciente respondia, ela se virava para colocar o gel no probe do ultrassom. A hora que ela se virava de volta para o paciente, ela falava: mas a senhora tem quantos filhos? E isso não é porque ela seja desatenta, mas porque realmente aquilo ali não estava processando direito, né? Da mesma forma, pessoas que às vezes trabalham em áreas financeiras ou executivas e que pegavam uma planilha 10 minutos antes de entrar na reunião, cruzava aquilo ali, olhava, como a gente fala, né, lê na diagonal e conseguia desempenhar bem na reunião. Hoje em dia chegam e procuram a gente desesperado, falam: doutor, eu preciso pegar a planilha 2 dias antes, estudar, fazer as contas na ponta do lápis, porque senão eu não consigo nem entender do que eles estão falando. Pessoas que têm tido apagões, às vezes dirigindo, isso causando acidentes de carro. Meu né? Deus. Então, óbvio, isso não é frequente, esse é um extremo, né? Óbvio que as pessoas não precisam se assustar, porque não é porque você teve Covid que isso vai acontecer com você. Mas isso tem acontecido com um certo percentual das pessoas, né? Queixas de queda de cabelo, queixas de uma sensação de prostração muito grande, queixas de falta de apetite, enfim, as mais diversas queixas, dor lombar, né? A Então, única queixa que eu não tenho é de falta de apetite, eu adoraria ter. Mas olha, dor lombar
absurda. E agora eu estou no Rio, eu falei, não, no Rio meu colchão é melhor do que em São Paulo. Lá eu não vou ter dor. Mentira, Continua. com a mesma dor. Intensa, 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 intensa. Levo umas 2 horas e meia para conseguir andar ereta, como eu sempre andei. Pois é. Na hora, Isso na hora que eu acordo, até 2h30 depois, eu estou mal. Eu digo que esse cansaço, essa fadiga, essa prostração é um cansaço estranho. Você fica desanimado, sabe? Um negócio assim, estranhíssimo, estranhíssimo. Eu tive muitas coisas, graças a Deus passou, mas também tive alta já em dezembro, então já estou com vários meses. Quase 6 meses. Um mês né? depois eu já estava recuperada. A gente ouve. Um mês depois da alta, ainda nesse perrengue, sabe? Isso pode durar. Assim, isso pode durar até 3 meses, né? Geralmente, até 3 meses isso costuma passar na maioria das pessoas. Mas existem algumas pessoas que, infelizmente, persistem com sintomas. E o que eu notei, então, voltando, né, é que aquilo que aquele paciente meu me falou, ele tinha muita razão. A gente está muito preocupado em tratar, em evitar que as pessoas morram, óbvio que isso tem que ser visto. Mas não é por isso que a gente pode negligenciar os 14 milhões e meio que estão curados. Porque estima-se que até 1/3 destes vão ter algum tipo de manifestação duradoura. Então são quase 5 milhões de pessoas. E aí o que é mais triste, né, Leda? É o que eu digo, eu acho que o que as nossas autoridades precisam se dar conta é que a gente não precisa focar só na fase aguda do Covid, porque o que está por vir em relação de consequências do Covid talvez seja pior. Pior por quê? Porque nós já falamos aqui várias vezes. Existem pessoas que deixaram de fazer diagnóstico de câncer, né, porque tem medo de ir ao hospital, pessoas que deixaram de fazer seu acompanhamento cardiológico, e nós vamos ter que lidar com um número ainda não determinado de indivíduos na idade produtiva, ou seja, da população economicamente ativa, que podem ter déficits cognitivos em graus variados que podem prejudicar a sua capacidade de produzir riqueza. Muitos desses são indivíduos que sustentam a sua família. Então veja que isso muda não só para o indivíduo, mas muda o seu contexto familiar, porque outro elemento da família vai ter que assumir essa função. E além do contexto familiar, isso tem impacto e efeitos na sociedade. Por quê? Aquele indivíduo passa a produzir menos, a arrecadar menos imposto, isso reduz a receita do país, que por conseguinte vai investir menos em atividades essenciais, e muitas vezes esse indivíduo vai ter que ser apoiado, amparado por uma previdência, por exemplo, porque ele pode, num grau extremo, não conseguir voltar a trabalhar. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!